amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta para mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 4. A mesma traz aí como título o profeta Amós, para ser mais exato, né? O título da lição em si é Amós. E o autor coloca aí uma pauta, né, seguindo o título, colocando assim: adoração com justiça, tá? Então, esse é o tema da lição que será abordada a partir de agora, tá bom? Então, eu, pastor José Francisco, ou J. Silva, se vocês preferirem, me sinto extremamente honrado por estar de volta, trazendo mais uma lição para os nossos lindos e perfumados professores, tanto de jovens quanto de adultos. Então, que Deus abençoe-nos a partir deste momento. Já quero tecer também meus agradecimentos a todos que estão em oração pela minha vida, por esse trabalho. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Direção da IBD Adel e tem se prontificado. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Obrigado por essa oportunidade que já está durando já um tempinho, né? Deus abençoe, muito obrigado, Deise, Ricardo, tá? Os demais auxiliares aí, que fazem parte da IBD Adelv, né? Juntamente com o diácono Roberto, nossa querida irmã Célia Ferreira, a todos que compõem aí, tá? Auxiliando, trabalhando de uma forma direta ou indireta, muito obrigado, tá bom? Meu pastor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos meus queridos, lindos e perfumados professores, agora de jovens e adultos, juntos, uma vez que estamos usando esta lição, tá bom? Falando aqui sobre os profetas menores. Então, para mim é um prazer extraordinário estar sempre de volta, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, nossos amigos que nos acompanham aqui nos canais EBD Adel e J. Silva, fiquem à vontade para deixar aquele like no finalzinho aí, ou se quiser deixar no início também, fique à vontade. Não é inscrito? Faça a sua inscrição, venha fazer parte da família EBD Adel, tamo junto, fechou? Vamos para a lição. Bom, hoje nós estamos aqui, como eu disse para vocês, com a incumbência de falar sobre o profeta Amós. Amós, vamos lá. O texto do dia diz o seguinte: vós que dilatais o mau dia e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som de alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Amós capítulo 6, versículos 3 e 5. Síntese. A profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Coisa linda isso aqui, né? Olha só. A profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Coisa linda isso aqui. Bom, vamos para a nossa agenda de leitura, né? A mesma nos apresenta aqui 6 belas descrições. A primeira, a injustiça social é um pecado grave contra Deus. Essa é uma das pontas, né, iniciais do sermão desse grande servo de Deus, quando vai ser usado por Deus, direcionando sua mensagem ao povo. Isso aqui é extraordinário. 2. Fazer o bem é uma expressão de adoração. Coisa linda isso aqui, ao Senhor. Número 3, o cristão é identificado pela prática da justiça, de fato e de direito, né? Número 4, ajudar a quem precisa é parte da adoração. Coisa impressionante isso aqui. Como é que eu ajudando uma pessoa, isso se classifica como parte de adoração? Me explica isso. Claro, a partir do momento que você cumpre os requisitos da palavra do Senhor, obedecendo, fazendo, cumprindo, tá? Isso aos olhos de Deus já começa a ser visto literalmente como uma pessoa que tem devoção pura ao Senhor e de fato pode ser inserido literalmente já nesse processo de adoração, porque a adoração não começa só no momento que você inicia o seu louvor, ou que você começa a cantar. Não, a adoração é com a sua própria vida, é com o seu testemunho, é com o que você fala, é como você se comporta, como você age, como você trabalha. Tudo isso faz parte de um contexto de adoração genuína. Falou? Pegou? Então vamos continuando aqui. O culto pode se tornar
uma abominação. Agora o negócio ficou estreito aqui. Olha o que ele coloca aqui como descrição. O culto pode se tornar uma abominação ao Senhor. Ok? E por último ele fecha dizendo, Deus procura, meu Deus, esse aqui é lindo demais, né? Deus procura verdadeiros adoradores. Isso aqui é uma declaração do próprio Jesus, né? Jesus mesmo enfatizando, dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é lindo demais, pelo amor de Deus, gente. Bom, vamos lá. Bom, nós temos aqui várias referências, tá? Amós capítulo 2, versículos 6 e 7, depois Amós capítulo 5, versículo 14 e 15, Mateus capítulo 5, versículo 20, tá? Tiago capítulo 1, versículo 27, Isaías capítulo 1, versículos 13 e 15, onde vai falar sobre a abominação, tá? E no sábado ele fala sobre João, claro, João 4, 23 e 24, lindo demais. Deixa eu ir aqui para os objetivos para não ficar preso nessa leitura. Vamos lá. Os objetivos, primeiro, expor os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós. Os principais conteúdos na profecia de Amós. Quais são os principais conteúdos aqui, pastor, que ele menciona? Adoração e justiça. Vamos lá. Compreender quem foi o profeta Amós, ok? Sua origem, trabalho e estilo profético. Vamos lá. Terceiro, defender que a prática da justiça é um elemento insubstituível, lindo demais, né? Para a verdadeira adoração. Meu Deus do céu. Bom, aí saindo aí dos objetivos, ele vai para a interação. E ele vai dizer-nos que estaremos estudando nesse domingo, né? Domingo que vem, nós estaremos estudando a lição do profeta Amós. Então, para ser mais específico, uma vez que vamos estudar a lição desse grande servo de Deus, ele coloca em evidência já aqui na sua pauta iniciativa o papel desse ilustre servo de Deus que era visto como pastor e cultivador de figos, tá? A gente vai falar mais sobre isso aqui, um pouquinho mais de propriedade. Isso aqui é apenas a interação. Ok? Além de fazer isso, ele vai mostrar a forma como esse profeta ele vai ser contundente quando dirige sua mensagem, justamente focada no sentido da adoração, uma vez que a adoração do povo estava sendo veiculada, tá, à idolatria. Tá? Isso a gente vê com muita propriedade, não só no livro deste insigne profeta, como a gente também vê no livro de Oséias, tá? Parece que há um paralelo aqui entre os dois, sendo que um usou um exemplo a partir da sua própria vida. Aqui Deus não vai deixar Amós usar um exemplo como Oséias o fez, não. Aqui o negócio é mais diferente. Todavia, tá? O trabalho rústico, né? Rurícola para ser mais, ou seja, a mão de obra bruta desse homem aqui vai servir de grande pauta para a apresentação das suas profecias. A gente vai ver isso. Falou? Vamos lá. Deixa eu sair aqui do Interagindo. Tá? Os professores sigam aí as orientações. Tem uma orientação aí pedagógica, tem lá uma divisão que ele coloca lá embaixo. Não vou fazer menção dela, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade caso queiram fazer, tá bom? Bom, eu no momento aqui eu não vejo necessidade de fazer isso porque eu não estou me dirigindo somente a eles, né? Eu estou me dirigindo a vocês, professores. Tá bom? Então vocês fiquem à vontade para explorar essa parte aí da orientação pedagógica, tá bom? Se quiserem seguir, sigam. Tem aí uma divisão que ele coloca, mas eu não vou nem entrar muito nela não, porque eu já li, tá bom? Vou deixar por conta de vocês. Tá bom? Mas vamos lá, vamos para o texto bíblico, por favor. Bom, o texto bíblico encontra-se em Amós capítulo 5, versículos 21 a 23. Na verdade são 3 versículos, né? O primeiro diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Que é isso, gente? Que versículo é esse? Olha a expressão, tá, de Deus através do profeta, aborreço. Meu Deus do céu. E ainda que me ofereçais holocaustos
e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. O negócio está sério aqui. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Que isso? Vamos entender isso dentro da lição, né? Dá vontade de dar aquela, não, segura a onda, vamos lá. Bom, comentário e introdução. Pastor, o que foi? Por que o senhor fala segura? Porque isso aqui, amigos, eu vejo acontecer sempre. Até o versículo, tá? O texto do dia, ou o texto base, o texto áureo, como é na lição dos adultos, tá? Esse versículo aqui, às vezes o professor, ele lê e quer ficar explicando. Perde-se um tempo assustador. Vai por mim. É só para você ler, isso aqui é só para você ter uma base. Até porque esse versículo ele vai estar centrado várias e várias vezes dentro do conteúdo da lição. É só prestar um pouquinho de atenção e não fazer uso dele logo no início, para você não perder um tempo aqui. E vou te falar, tem gente que perde aí em média 10, 20 minutos somente explicando, entendeu? O texto do dia. Gente, não pode. Tá bom? Essas leituras que eu acabei de fazer para vocês aqui, a única que a gente se prende um pouco, né, é a agenda de leitura, dependendo do que a gente vai ver dentro dela, tá? O interagindo para explicar um pouquinho sobre o que o autor quer falar na sua pauta, tá bom? Os objetivos, não há necessidade de fazer nenhum comentário, tá bom? Na orientação pedagógica é para você ter um método de ação, não para você também ficar falando. Ou seja, tudo aqui, do início até chegarmos na introdução, são apenas, tá? Eu diria que isso aqui é apenas a prévia, né, da lição, tá bom? Então evite ficar preso para você ganhar tempo e você conseguir aplicar uma boa lição. Ah, pastor, mas eu achei um comentário show de bola, lá na agenda de leitura. Usa, querido, desde que você não perca aí 20, 30 minutos fazendo uma aplicação, porque você tem 1h30 no máximo para aplicar uma lição dessa, 1h20, é tempo suficiente. Se você percebe que vai conseguir fazer isso sem ferir a lição, mete bronca, querido, vai contigo. Eu só oriento para que evite, tá bom? Ou seja, para os nossos lindos e perfumados professores, uma das orientações desde o início, quando começamos aqui, é que ele não precisa fazer essas leituras todas de novo quando chegar na sala, ok? Simplesmente ele pode se deter ao título da lição, ao texto do dia, a síntese no máximo, e dali ele já pode partir direto para a introdução, tá bom? Como eu estou aqui me dirigindo a vocês, professores, automaticamente, tá? Todas essas informações aqui são necessárias para nós. Por quê, pastor? Porque serve-nos como base, ajuda, entendeu? Informações que irão nos basear dentro do contexto da lição, tá bom? Então, não há uma necessidade aqui da gente ficar preso nisso, falou? Bom, deixa eu ir para a nossa introdução. Aqui sim, a gente vai perder um tempo, tá? Entrando dentro da lição. Quando chegar dentro da lição, a gente vai perder o tempo que for necessário, dentro do que é previsto, óbvio, né? Dentro do que é previsto. E fica até aquela deixa aqui mais uma vez. Evita comentários, gente, por favor. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu só sei dar aula desse jeito. Tá errado, querido. Infelizmente está errado. Você tem que ter um estilo de dar aula onde a tua lição seja aplicada. Você não vai chegar aqui, pegar um conteúdo, tá, e entrar numa área que não tem... Não, não é assim. Existe um conteúdo aqui para ser aplicado. Aí o que acontece? Não, porque eu sou assim, eu só sei dar aula desse jeito. Tá, tudo bem, show de bola. Aí quando chega lá na lição propriamente, você fica no primeiro tópico, muito mal você consegue abordar aí, né, talvez o segundo tópico da lição,
porque você já perdeu todo o seu tempo fazendo isso. Olha só, isso aqui é só orientação, tá bom? Para quê? Para a gente ganhar tempo. Então isso aqui é necessário, isso aqui é importante. Tá? Eu vejo a necessidade de trazer, até porque nós estamos aqui nos dirigindo agora também aos professores e jovens. Então toda a informação aqui é importante. Falou? Pega isso, você vai se dar bem. Vamos lá. Como eu disse, chegando na introdução, a nossa introdução coloca em evidência o livro de Amós. Tá? E o autor diz assim, o livro de Amós é surpreendentemente, coisa linda isso aqui que ele fala, surpreendentemente atual. Que isso? Aí coloca mais ainda, né? Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normatizadas pelo status quo de um determinado grupo social. Coloca mais, é triste saber que o sistema religioso, assim como os demais, político, jurídico e social, podem se mancomunar junto com a corrupção. Tá muito parecido, não tá? Tá demais. Que isso, tá muito parecido. Só que Deus levanta Amós para se opor a esse tipo de prática. Porque esse tipo de prática no meio do povo, tá, os distanciavam de uma adoração verdadeira. Nós vimos isso no livro de Oséias com muita propriedade. Tá? Se distanciava de uma adoração verdadeira, genuína, tá? E é claro, já mesmo no livro de Oséias, né, a gente vê também com muita propriedade o povo se distanciando da lei de Deus, dos preceitos divinos, tá bom? E vivenciando seus próprios prazeres e deleites pessoais. Ele também vai falar sobre isso. Tá? O processo próspero do povo os levou, tá, a distanciarem-se do Senhor. Tá bom? Mas por quê? Lá a gente viu que na verdade, na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, que os sacerdotes eles se entregaram à política, né, aos conluios, tá, aos devaneios e esqueceram-se do verdadeiro valor, tá, da espiritualidade, da adoração. Isso é visto em Oséias, é visto em Amós e é visto aqui também em Amós. Então o que a gente aprende? A gente aprende que Deus está chamando a atenção desse povo o tempo todo para uma realidade espiritual. Então não é diferente, gente, não é diferente. Só muda o tempo e as indumentárias, os costumes, tradições, lembrei. Tá bom? A corrupção. E Amós, tá? Ele diz, o autor, que ele não vai pensar duas vezes. Tá? Ele vai ser usado de forma magnífica. O autor coloca uma expressão aqui, ó. Amós não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Caso contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Ele profetizou aproximadamente 3 décadas antes da destruição de Israel pelas tropas da Assíria. Ainda hoje a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. Bom, ok. Então a gente percebe aqui então que a introdução dele está muito boa, né? Pastor, tem alguma pauta? Tem. É só pegar o papel, a caneta, pedir graça ao Espírito Santo que ele vai te dar aí. Falou? A pauta está aqui, está nítido. O que a gente viu? Como eu disse aqui, só muda o tempo. Vestimenta, tradições, costumes, tá? Só isso que muda, porque o resto é tudo parecido. O que a gente vive literalmente hoje. Ok? Então vamos lá. Tópico de número 1, o profeta Amós. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos falando então do profeta Amós. Adoração com justiça é a pauta, tá, principal desta lição. Ok? Vamos lá. Quem é Amós? Amós é o terceiro profeta a encabeçar aqui a rela dos chamados profetas menores. Tá bom?
E, além disso, é um elemento designado por Deus, tá? Mas ele não tem nenhuma origem aqui espalhafatosa, né? Como Isaías que sai do palácio, tá bom? Como supostamente Oséias tem alguma ligação com o sacerdócio. Não, não. Esse aqui é totalmente diferente. Assim como Oséias. Oséias que o autor disse que possivelmente ele fosse padeiro e comerciante. Esse daqui é fazendeiro, é rurícola, é homem do campo, literalmente. Ok? Bom, é o terceiro na listagem e foi designado por Deus a dirigir sua mensagem ao Reino do Norte. Reino do Norte, pastor? Pois é, eu preciso dizer quem é o Reino do Norte de novo. Israel, né? As 10 tribos alocadas ao norte. Quando se deu o seu ministério profético? Isso vai acontecer por volta de 790, 793 a 790, 739. Entre 793 ou 790 a 739, ok? O autor diz que são quase 3 décadas, ou seja, quase 30 anos de ministério. É um tempo razoável, né? Muito bem. O que a gente vê com muita evidência, né? Dentro desse primeiro tópico aqui apresentado, em sua primeira apresentação de número 1, sua vida. Ele diz assim: o nome Amós significa carregador de fardo, tá bom? Ou ainda, simplesmente fardo, tá bom? Muito bem, vamos continuando aqui. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. Bom, isso aqui é uma dedução do autor. Podemos dizer, não é que a gente vai dizer que a palavra dele era, não, é uma suposição. Pode-se dizer que a palavra dele era isso. É como aquela que todo mundo diz que Moisés era gago. Eu queria saber onde é que está escrito na Bíblia que Moisés era gago, né? Eu não achei ainda. Onde estiver, por favor, me diga aí. Tá bom? Me mostra, por favor, onde está que ele era gago. Aí eu vou acreditar. Falou? Bom, mas eu não estou falando de Moisés, eu estou falando de Amós. Vamos lá. Neste tempo, Israel gozava de uma prosperidade assustadora. Isso aqui a gente vê dentro dessa pauta. Tá bom? Uau, deixa eu continuar aqui. A Síria, que durante algum tempo havia se declarado rival, ou se declarada rival, estava sossegada, tá? E não perturbava Israel. Por isso, houve um crescimento avassalador, tá? Tanto a nível territorial, quanto a nível de comércio. Israel começou a crescer e a prosperar. A gente viu isso no tempo de Oséias, que por acaso é o mesmo tempo de Amós. Ok? Não diferencia muito do tempo deles, não. Tá bom? Então, automaticamente, como ele profetiza, assim como Oséias, antes da Síria dominar, levar literalmente esse povo para suas terras como escravos, dominados, tá? Ele está profetizando antes disso. Ele está vivenciando justamente os momentos que Oséias estava vivendo também. Entendeu? Eles estavam sendo canais de Deus para consertar uma nação que, na verdade, não queria conserto, queria permanecer do jeito que estava, porque achava que estava muito bom, principalmente nesse conceito de prosperidade. Ok, queridos? Então, isso aqui é importante a gente observar. Tá bom? Muito bem. Deixa eu continuar aqui. Bom, Amós era habitante de Tecoa. Tá? O autor coloca aqui, ele era natural de Tecoa. Amós capítulo 1, versículo 1. Tá? Cidade esta que distava-se cerca de 20 km ou quilômetros ao sul, tá? De Jerusalém. Entre 15, para ser mais exato, entre 15 a 20 quilômetros, tá? Ficava essa região chamada Tecoa, onde o profeta habitava. Falou? Vamos lá. Aonde que ela ficava? Ao sul de Jerusalém. E outra coisa importante que a gente precisa colocar em evidência nesse servo de Deus aqui é que é o único profeta no contexto Bíblia, tá?
a nível de profetas menores e maiores também, é o único a fazer menção da sua função, ou melhor, da sua ocupação, literalmente, ok? Observe que quando a gente falou de Oséias, nós, juntamente com o autor, nós utilizamos a expressão possivelmente. Aqui é diferente. Aqui ele já chega declarando que ele é pastor de ovelhas, tá? Cuidador de gado e cultivador de sicômoro. Então ele já chega dizendo quem ele é. Olha só, sou pastor e sou cultivador de sicômoro. Ou, como o autor apresenta aqui, figo. Lembrando que, tá, isso aqui trata-se de figos bravos, tá, que não pertencia à mesa dos ricos. Apenas os pobres comiam esse tipo de alimento, que na maioria das vezes era utilizado para alimento do gado. Olha aí. E aí? Vamos lá, deixa eu continuar. Tá bom? É o único a mencionar sua ocupação, literalmente. Era pastor e cultivador de sicômoro. Tá bom? Muito bem, deixa eu continuar aqui. O autor continua dizendo aqui o seguinte, tá? Ao sul de Jerusalém, como eu disse, vamos lá, ficava próximo à estrada que ligava Jerusalém a Hebron, segundo ele aqui, tá? Essa região foi onde João Batista se levantou como profeta. Bom, isso aí já é João Batista, a gente está falando de Amós aqui, ok? Muito bem, então essa primeira pauta aqui, tá, do tópico de número 1, automaticamente a gente já pode eliminar ela e partir para a segunda. A segunda, um homem simples. Vamos continuar. Um homem simples. Automaticamente ele mesmo já declarou isso quando coloca a sua função em evidência, né? Quando menciona a sua função, tá? Pastor e cultivador de sicômoro, como a gente já viu. Muito bem. Uma coisa importante, o autor coloca aqui um homem simples, ok? Bom, percebe-se que essa declaração de homem simples já mostra que Amós não tinha nenhum vínculo, tá, com o sacerdócio ou com a nobreza, não. Ele não tinha vínculo com o sacerdócio, nem tinha vínculo com a nobreza. Ele era rurícola, literalmente, homem do campo, tá? Tanto é que no primeiro ponto aí, na primeira alusão aí do número 1, o autor diz que a forma como ele falava, se expressava, demonstrava um homem que tinha um linguajar pesado, tá? Não era uma pessoa que tinha uma palavra, né, rebuscada, cheia de finesse, não, era uma pessoa de língua bruta, né? Parecendo o pastor José Francisco. Bom, vamos lá. Não tinha vínculo nenhum com o sacerdócio, nem com nobreza, era literalmente um rurícola. E mais, foi contemporâneo, tá, de Isaías, Jonas, tá, Oséias e Miqueias. Está aqui na lição, tá bom? Muito bem. Boieiro e cultivador. Essa expressão aqui é muito forte, né? Ao mesmo tempo que cuidava de ovelhas, também cuidava de boi e era cultivador de sicômoro. Interessante que isso aqui me fez lembrar de algo que, depois de uma pregação que eu ouvi, né, eu aloquei algo escrito que existe uma diferença, né, entre ovelha e gado. Tá? Porque qual a diferença? Gado não tem pastor, gado tem dono. Ovelha tem pastor, ok? Gado não tem pastor, tem dono. É diferente, tá bom? Então, cristãos, aí eu até me assusto aqui porque eu vejo Deus pegando um cuidador, né, de boi para se dirigir à nação israelita. Pega o contraste disso aqui. Figueira brava. Pega a situação aqui. Um homem que cuidava de figueira brava, que cuidava de bois, está sendo chamado por Deus para se dirigir ao seu povo. O que eu vejo aqui? Eu vejo que o povo está pior do que um boi bravo e precisa de alguém que saiba trabalhar com ele.
Figueira brava não era comida de rico, era comida de pobre, dos menos favorecidos e de animais. Pega isso aqui. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está falando. Está faltando a adoração? Está faltando a justiça? Como é que eles estão? Estão iguais a quem? Boi que precisa de dono. E boi, o negócio é ferro, né? É varada no lombo e ferro quente. Ok? Varada no lombo e ferro quente. O negócio é mais estreito. Muito mais estreito. Tem até uma peça que era muito usada, né? Tal de aguilhada, acho que é isso. Ela tem na ponta dela ela fura e corta ao mesmo tempo. Para lidar com o gado. O negócio é sério. Eu vou pegar esse aqui e vou botar para vocês aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Oséias representou Deus com a sua própria vida, enquanto que Amós, ele não vai representar Deus com a sua própria vida, mas com exemplos, o prumo, e outras evidências que ele coloca aqui. Muito bem. Bom, se o povo estava próspero, se o povo estava bem, então qual é o motivo da profecia de Amós, querido? O motivo da profecia? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu jogar essa pauta aqui para vocês. Amós não fez nenhuma apresentação, mas veio com uma mensagem de direcionamento, posicionamento através do prumo, tá? 2 pontos essenciais que a gente observa aqui é o seguinte. Primeiro, tá? A ausência de uma adoração verdadeira. A ausência de uma adoração verdadeira. Eram prósperos, estavam bem, era um momento áureo, estava tudo maravilha, a Síria não estava perturbando, não havia ninguém perturbando, a gente dominava comércio, o negócio estava bom demais, estava ótimo, estava perfeito, havia tranquilidade, sossego, paz, maravilha. Se estressar para quê? Para quê? Adoração, gente, vamos lá, vamos agradecer, mas, meu Deus do céu. Havia neles o quê? Uma ausência de uma adoração verdadeira. E aqui a gente já começa a ver o motivo pelo qual Deus está levantando Amós, tá? O pastor de boi, cultivador de sicômoro, para lidar com eles. Simples assim. Segundo, falta de justiça. Então, automaticamente, 2 pontos essenciais que a gente vê aqui. O primeiro, a ausência de uma adoração verdadeira. O segundo, a falta de justiça. Vamos melhorar só mais um pouquinho? Vem comigo. A adoração não era sincera. Não buscavam a Deus de todo o coração. Não faziam isso. E não eram justos com os semelhantes. Não havia justiça entre os seus semelhantes. Não eram. Tá? A classe que estava em cima, maravilha. Mas a classe que estava embaixo, essa era a pisada. Justamente da onde levanta-se Amós. Ele vem de uma classe de trabalhadores, né? Ele vem de uma classe menos favorecida. Tá bom? Talvez isso soasse até como um meio de gritar por justiça. Não, porque na verdade Amós não está gritando por justiça. Amós está sendo um canal. Onde ele estava bom para ele. Ser pastor lá, de cuidar das suas ovelhas, cortar seu... Para ele estava ótimo. Só que agora não, ele está saindo da sua função para ser um porta-voz de Deus, independente da sua função, da sua posição. Entendeu? Não tinha parentesco com nenhuma nobreza, não tinha relacionamento com o sacerdócio, mas Deus escolheu ele, o rurícola, o homem do campo,
Ou seja, o que eu aprendo já de início aqui, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não está olhando para o teu cargo, para o teu dedo, para o teu anel, para o teu currículo, para o teu diploma, Deus não está olhando para isso, Deus está olhando ali um instrumento que Ele quer usar, independente se você tem ou se você não tem, Ele quer te dar se você não tem, Ele quer que você se prepare se você não é preparado, mas é Ele que vai te usar, independente de você ter ou não ter, ok? Quem faz a obra é Deus, é isso que eu aprendo aqui com Amós. Muito bem, então, vamos lá. Vimos que não eram sinceros na adoração. Continuando, vê-se literalmente que a apatia espiritual, tá, trazida aqui à tona nos livros de Oséias e Joel, também acontece justamente no tempo em que Amós está em evidência sendo canal de Deus. Tá? A apatia espiritual ainda era real. A mesma estava conduzindo-os à infidelidade e à rejeição, tá, da mensagem profética dirigida a eles, literalmente. Ok? Isso a gente viu na própria introdução com muita clareza de fatos. Muito bem, para a gente evidenciar um pouco mais aqui o livro, tá? O livro deste insigne profeta também se divide em 3 partes, ok? Eu vou colocar aqui apenas as divisões, caso vocês queiram utilizar e mostrar isso para os alunos, tá bom? A primeira, o julgamento das nações. Quais são as pautas abordadas aqui dentro? A rebeldia de Israel e de Judá. Vamos lá. A segunda divisão, as sentenças condenatórias contra Israel. Quais são as pautas aqui? O pecado, a idolatria, a decadência moral e ética. Tá? Terceira divisão, visões e castigos. Somente aqui a gente pode dividir em 3 partes também. A terceira divisão a gente pode observar da seguinte maneira. Temos 3 focos aqui, para ser mais exato, fica melhor. 3 focos. Primeiro, o Senhor poupará. Segundo, o Senhor não poupará. Terceiro, o Senhor restaurará. Bom, esse é o escopo, tá, do livro do profeta. Fiquem à vontade. Tá bom? Estamos falando de profetas menores. Então vamos dar uma informação mais, né, mais voltada para o livro, literalmente. Depois a gente pega aqui o conteúdo que o autor coloca e a gente faz a nossa aplicação. Falou? Vamos lá. Introdução, queridos. Vamos lá, introdução. A gente mencionou a introdução aqui, falamos sobre ela. Não há necessidade da gente voltar a falar mais sobre ela, né? Bom, mas eu coloquei aqui uma pauta, eu quero apresentar para vocês. Como se pode ver, o livro de Amós é o nosso material didático a partir de hoje. Ok? Os focos a serem abordados é a adoração e a justiça. O autor diz a adoração com justiça. Sim, de fato. Porém, 2 realidades que estavam em falta era justamente a adoração verdadeira, tá? E justiça, principalmente. Tá? Porque quando eu falo de justiça, eu falo de lealdade. E lealdade era algo que não estava acontecendo mais entre eles. Vamos lá. Lealdade tanto para com Deus como para com eles mesmos. Faltava lealdade neles. Daí a razão de Deus levantar Amós, tá? Cujo significado nós já vimos, a gente volta aqui a falar, é fardo, carga ou ainda carregador de fardo. Coisa forte, né? Há quem diga que talvez esteja relacionado a forte ou grande. Tá? Eu prefiro esse aqui, carregador de fardo. Tá? Mas vamos lá. Vimos que o profeta era cultivador de sicômoro, uma espécie de figo bravo. Foi enviado ao seu povo com uma palavra contundente contra a idolatria que havia se tornado uma praga no meio do povo. Também denunciou o pecado, mostrou que as injustiças praticadas por conta da prosperidade que gozavam, tá, os tornavam indiferentes uns com os outros. Ok? Nesse ponto, o autor nos alerta para o perigo da prosperidade se não for bem administrada aos olhos de Deus. A mesma pode até nos afastar dele. Ok? Vamos para... Eu voltei praticamente à introdução, né? Vamos para o número 3, um homem preparado. Lembrando então, só para recapitular, que um homem simples mostra de onde ele veio, né?
rurícola, do campo. Tá? Ainda voltando à primeira pauta, a gente percebe que o seu linguajar era rústico, né? Tá? Isso aqui é só para a gente tomar ciência, mas vamos ao terceiro ponto. Um homem preparado. Um homem preparado. Bom, como pastor, ele passava muito tempo sozinho, diz o autor aqui. Tá bom? Meditando, observando. Meditando, observando. De fato, dá para fazer isso, né? As ovelhas estão lá pastando, está comendo, o gado está lá, está tranquilo. Nesse momento em que o gado está tranquilo, está só observando, está de longe, dá para pensar, dá para realmente analisar um pouco, né? Rever conceitos, preceitos, pensar sobre sua vida, quem sabe, sobre a própria nação, sobre as injustiças que estavam acontecendo. Eu acredito que Deus vai levantar ele justamente porque ele está vendo, não está se conformando com o que estava acontecendo. Quem sabe não era uma pessoa que até apresentava para Deus, dentro daquela pergunta, né? Até quando, Deus? Isto vai continuar assim? Entendeu? Mas, enfim, independente dele estar ficando ou não, meditando ou não, pensando ou não, o fato é, ele tinha tempo para isso. Tá bom? Por isso que o autor coloca aqui com muita evidência e a gente vai atrás e concorda com ele. Tá bom? As ilustrações utilizadas em suas profecias foram extraídas, olha aí, da vida diária. Meu Deus do céu. Indicando a originalidade de seus pensamentos. Era leigo no sentido que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial. Praticamente já falamos sobre isso, né? Aqui só está colocando em evidência de forma mais clássica o argumento. Vamos lá. Visto que não tinha estudado nas escolas de profetas, no entanto, não era um homem ignorante, tá? Não era um homem ignorante. Se não fosse, aliás, se fosse ignorante, ou se fosse ou não fosse, né? Deus é quem trata, né? Mas vê-se aqui com muita propriedade que não era totalmente ignorante, porque sabia lidar com gado, sabia lidar com a vida que ele possuía, né? Com o trabalho que lhe caracterizava. Então não era uma pessoa totalmente leiga a ponto de não saber nada. Tá bom? E mesmo que soubesse ou não soubesse, quem trata é Deus. Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Maravilha. Um homem preparado. Bom, apesar de ser de origem, né, como o autor apresenta pra gente, trabalhador, rurícola, do campo, esse pessoal que eu estou dizendo, tá, não ter aí um cunho de formação, como Isaías teve, né, como Ezequiel teve, né. Ele demonstrou muito conhecimento, assim como Moisés e Davi. O tempo com o gado lhe proporcionou uma cultura mental destinada à reflexão. O autor bota isso aqui com muita evidência no início, que ele tinha tempo para pensar, tinha tempo para meditar, tinha tempo, né, de avaliar as coisas. Então isso realmente, né, faz com que você desenvolva, né, uma habilidade, uma paciência, um trato, tá? Um tato até para lidar com o tipo de trabalho que você exerce. E é claro, uma pessoa que já estava, né, preparada a lidar com ovelhas, com o gado, com o sicômoro, tá? Cuidava do boi, cuidava do sicômoro, tá? E entendia as propriedades de ambos, sabia das necessidades de ambos, era uma pessoa preparada para estar naquela condição de profeta e ser dirigido ao povo com muita propriedade. Pergunte por quê? O povo estava como um boi brabo, rebelde, fazendo o que achavam que queriam. Não adoravam com dignidade, quando adoravam, né? Se é que adoravam. Ou seja, não agiam com justiças, eram levianos entre si. Ou seja, primeiro eu, depois eu, se sobrar um tempo eu de novo, o resto que se dane. Então, ele sabia muito bem, tá, como lidar com essa situação. E foi por isso que Deus escolheu ele para ser o seu canal. Ei, fica atento, Deus pode te chamar para você ser usado para alguma coisa do tipo, falou? Vamos lá, deixa eu continuar. Partindo então para o tópico de número 2. Vamos lá, tópico de número 2. O contexto histórico de sua profecia. Vamos lá, o autor traz para a gente aqui um período de paz. É o primeiro ponto que ele coloca aqui, tá? Amós desenvolveu seu ministério, tá, na época em que Jeroboão reinava em Israel e Uzias em Judá.
Foi um período de grande prosperidade. Olha a prosperidade voltando aqui, né? De grande prosperidade para ambos os reinos, norte e sul, riquíssimos, poderosos. Meu Deus do céu, que coisa, né? Bom, esse período de riqueza, né, assustadora fazia com que realmente eles ficassem em paz, tá bom? Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O clima do governo entre Jeroboão e Uzias era amistoso. As nações, tá, que não poderiam perturbar Israel tinham sido dominadas. A luta contra a Síria terminou com a vitória de Israel. O rei tinha estabelecido os termos de Israel. Os reinos do norte e sul expandiram seus territórios de tal modo que conseguiram recuperar quase todo o território do Império Davídico-Salomônico. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para ambos os reinos. A ideia de um juízo divino parecia não se adequar às circunstâncias daquela época. Ok? Olha só que situação, né? O que a gente aprende aqui? A gente aprende que esse momento áureo da nação, de ambas as nações, né, norte e sul, tá, colocaram elas num pedestal, né, de propriedade absoluta, que trazeram uma profecia do nível que Oséias trouxe, Joel apresentou, tá, e agora Amós está apresentando, queridos. Não fazia sentido. Eu fiz essa pergunta. Profetizar o que para eles estava tudo bem? Embora estivessem caminhando no caminho, né? Quer dizer, andando no caminho da idolatria. Então profetizar o que para esse povo está tudo bem? Ou seja, era levantar a voz e falar e eles não darem crédito. É fácil, é fato isso. É fato. Entendeu? Era um momento áureo, era um momento de riqueza, ou seja, as nações que eram inimigos estavam subjugadas, não tinha como. Não tinha como. Então, né? Deixa eu ir para o 2. Período de prosperidade. Havia paz política, havia uma expansão territorial, Israel estava assustadoramente próspero, tá? As nações que circunvizinhavam, tá, o reino do norte pagavam tributos. Você vê como é que Israel estava, né? Assustadoramente poderoso. Tá? O autor coloca aqui: as riquezas afluíam para Israel. Tá? Os novos ricos perdiam a paciência com as restrições de trabalhos impostas pela lei do sábado. Uau! Olha só, está começando a perceber por que agora as profecias começam a fazer sentido? Mas é verdade, é uma verdade. Quanto mais você ganha, mais você quer fazer mais. Tá? Isso é uma realidade do ser humano. Né? As riquezas, né? O poder aquisitivo, financeiro, tá? Ele avolumou-se tanto na vida da nação quanto na vida pessoal desses novos ricos, tá? Que viam as proibições da lei como um obstáculo para não darem continuidade ao trabalho. Ou seja, o meu lucro é mais importante que a lei. Meu Deus do céu, Jesus. Por isso a gente vai ver que não era uma adoração verdadeira quando adoravam, né? Eram desleixados na adoração. Ou seja, tanto faz adorar ou não adorar, estamos preocupados com os nossos, tá, bens, aquisições, entendeu? Riquezas se tornaram anseios assustadores, tá bom? Ganância, o autor coloca aqui em evidência, tá? A ganância se tornava um tropeço assustador na vida deles, e isso pode acontecer na vida de todo mundo. A ganância faz-nos tropeçar, a ganância faz-nos
tropeçar na razão das coisas espirituais. Como assim? Ignorá-las. Praticá-las, mas não com uma vontade mais como era antes, ok? Então isso aqui é muito importante. Os pobres não eram tratados de forma justa. A luxúria havia tomado conta, tá, do coração de alguns deles. Viraram exploradores. Pelo amor de Deus. Os ricos controlavam tudo, até hoje também, né? Inclusive o judiciário, as decisões dos tribunais eram todas favoráveis. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui não é hoje, não? Os ricos extremamente opressivas aos pobres. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só como é que Israel estava. Então a pauta, né, apresentada, adoração com justiça, faltava uma adoração genuína e faltava justiça, retidão, lealdade para com Deus. Porque se observassem a lei, obedecessem a lei e adorassem com dignidade, Deus não iria condenar a prosperidade deles. Só que infelizmente eles se tornaram exploradores, né? A gente vê isso com muita propriedade. Por isso que Amós vai ser o prumo de Deus, né? Colocado no meio do povo. Toma tino, toma vergonha. Eu quero vocês em retidão. Tá bom? Número 3. Paganismo religioso. Bom, a gente volta aqui mais uma vez a ver a força do paganismo religioso. Gente, pelo amor de Deus, tá? O autor coloca: a força material de Israel contrastava com sua fraqueza moral. O sumo sacerdote Amazias, por exemplo, era da casa, era de classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal, tal qual era um grande ultraje à fé. Que isso, gente? Olha o ponto, a que ponto chegou, né? Cadê? Não era da casa sacerdotal. Vamos lá, olha só. Era de classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal. Olha o ponto em que o povo estava vivendo. Um sacerdote que não era de linhagem sacerdotal, que não tinha conhecimento nenhum sobre os preceitos e como aplicá-los, era leigo, era ignorante, para ser mais exato. O autor coloca: isso era um ultraje. Isso era uma vergonha. Tudo bem que aconteceu a divisão, tudo bem que os reinos estavam divididos, mas a lei de Deus estava lá. A gente vê no princípio da divisão já a baboseira que Jeroboão vai fazer. E agora coloca um leigo, coloca um elemento que não pertencia à linhagem sacerdotal para ser sacerdote. Ultrajando, confrontando. Meu Deus. O autor coloca que quando Amós profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados da idolatria e materialismo introduzido pela casa de Jeroboão, Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. Oh, safado, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Nojento. Vamos lá. As leis divinas estavam sendo burladas, a religião tinha se corrompido. Jeroboão II incentivou a prática dos cultos à fertilidade por meio de um sistema de adoração ao bezerro de ouro. A Vá continuava, tá? O autor coloca aquela palavrinha de novo: concomitantemente ao paganismo, ou seja, havia adoração aos deuses pagãos, as baboseiras que estavam sendo alocadas, a adoração a Jeová continuava, ou seja, eles continuavam adorando idolatria, continuavam na idolatria e continuavam adorando a Deus ao mesmo tempo. Era isso, ok? Só que Deus não aceitava a adoração. A gente leu aqui na leitura, né? Na leitura, no texto bíblico, tem que aprender isso aqui. Texto bíblico, a gente leu isso aqui, Deus está dizendo:
aborreço, eu não recebo a adoração de vocês, eu não recebo o sacrifício de vocês, eu não recebo o que vocês estão trazendo para mim. Não adianta, o cântico de vocês não vai chegar, não tem como, pelo amor de Deus, gente. É Deus que está falando, vamos lá, a gente lê de novo. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não vou te ouvir. Vocês me aborrecem, vocês me entristecem. Porque vocês misturam o santo com o profano. Vocês adoram e querem me adorar. Vocês são injustos. Vocês são mal. Pelo amor de Deus. Maldosos, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para cá. Esse tópico aqui está muito forte. Meu Deus. A adoração a Jeová continuava. Centros pagãos foram construídos nas principais cidades do norte, Gilgal, Betel, Dan e Samaria. Olha só, os pontos principais, né, foram alocados ao cunho da idolatria. Sim. Talvez por isso Amós, né, tenha sido escolhido por Deus, porque ele não aceitava isso. Alguém precisava ser o guerreiro de Deus. Alguém precisava ser usado por Deus. E Deus levanta quem? Um homem do campo. Está preparado, está condicionado, entendeu? Vai lá, meu filho. Tu sabe como lidar com o boi? Então vai lá, lida com eles. Tu sabe como lidar com figueira brava? Vai lá, lida com eles. Vamos lá, deixa eu... Tópico de número 3. Adoração com justiça. Número 1, a mensagem do profeta. 2, responsabilidade social. E 3, adoração com justiça. Esses 3 pontos aqui que margeiam os argumentos e as pautas do autor da lição. A primeira vai colocar em evidência dizendo que o livro do profeta pode ser dividido em 2 partes ou 2 seções. A primeira ele vai falar sobre os oráculos que vieram pela palavra, vai do capítulo 1, tá, ao capítulo 6, tá bom? Capítulo 6. Ele coloca aqui: encontramos juízos para 8 nações: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moab, Judá e Israel. Ok? Aí ele coloca Amós 1 a 2, o profeta apresentou uma série de discursos de julgamento contra Israel. Amós 3, 6, as denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro falou as nações, depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. Na segunda seção do seu livro estão as visões, Amós 7 a 9. Ou seja, o livro de Amós possui 9 capítulos. Então termina aqui, tá? Vamos lá. Para fortalecer sua intimação, Amós apresentou uma série de símbolos do juízo vindouro. Tá bom? E por fim terminou sua mensagem apresentando a restauração futura de Israel. Sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Tá? Aí ele coloca aqui: estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Ele faz uma pergunta, né? Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Será que estamos? Bom, esse primeiro ponto aqui, tá, do tópico de número 3, ele é muito didático, é muito informativo, né? É um cunho histórico, literalmente. Mas que é muito importante a gente fazer essas observações, tá, em contraste com a palavra do Senhor, tá bom? Na divisão que eu apresentei, eu coloquei assim: julgamento das nações, a rebeldia de Israel e Judá, e aí entram essas 8 nações, as 6 nações, né? Porque agora 8 com eles, tá bom? Então, isso aqui é bom para ser observado. Bom, vamos lá. Responsabilidade social. Amós encontrou um mau governo. As instituições de Israel transformaram a justiça em alógena, uma erva daninha. Eles perverteram o direito do próximo, não aceitavam a repreensão, aborreciam na porta aqueles que os repreendiam. O portão de qualquer cidade era o lugar onde a justiça era administrada. Se um profeta ou juiz
os repreendesse, sofreria represálias por uma questão de conveniência. Muitos se ali silenciaram. Os pobres eram pisados, extorquidos, explorados. Tá? Também eram rejeitados nos tribunais de justiça. Seus direitos eram violados. Amós denunciou a prática do suborno e cumpriu o seu papel de responsabilidade social ao denunciar a injustiça. A ira de Deus na pregação de Amós era a justiça divina reagindo contra os seres humanos. Bom, esse ponto aqui, esse tópico aqui está muito bom também. Tá? Por quê? Ele fala justamente o que estava acontecendo literalmente com o povo. Tá? E a gente vê com muita propriedade que parece que, é como o autor disse, né? A mensagem é muito atual. É muito atual. É uma evidência clara do que acontece hoje, literalmente, gente. Não tem nem muito o que falar aqui, porque é a verdade. É o que a gente vive hoje. Tá? Número 3, adoração com justiça. Conforme foi visto, né? Os múltiplos pecados da injustiça social, a adoração, tá? Que era supostamente dividida aí com os ídolos, o paganismo, o profano, tá? Misturando com o sagrado, era uma loucura. Tá? Bom, o autor diz aqui que a adoração nos espaços supostamente sagrados continuava de forma natural. Os ricos, injustos, gostavam de frequentar os santuários e exibirem seus sacrifícios sonegando a Deus a verdadeira. Pelo amor de Deus, que lição atual é essa, gente? Muito forte ela. Muito forte. Ostentação. Adoração com justiça não se via. A gente já viu que a adoração continuava, né? Mas havia muita ostentação aqui, a verdade é essa, né? Cada um querendo ser mais do que o outro, cada um querendo oferecer mais do que o outro, querendo parecer mais do que o outro, automaticamente, nesse convívio de exageradas, né, apresentações, por meio das suas ofertas, automaticamente percebe-se que o interesse ali era mostrar-se e não mostrar sua fidelidade a Deus. Não faça isso. Nós vamos à casa do Senhor para adorar. Nós não vamos à casa do Senhor para nos mostrar que somos, que temos, que podemos, tá? E que, não, negativo. Nós vamos à casa do Senhor para adorar. Para adorar. Para adorar. Ok? Lembre-se disso. E a casa do Senhor também não é bagunça para você ir de qualquer maneira, não. Não é assim, não. Tá bom? Comporte-se. A casa do Senhor é lugar santo, não é clube, não. Nem é shopping, não. Para você ir de qualquer maneira, não. Toma vergonha nessa cara. Falou? Casa do Senhor não é shopping para você ir de qualquer maneira. Não é clube social para você ir de qualquer maneira. Tá uma bagunça. Vigia, pelo amor de Deus. Tá? Não é lugar também de ficar ostentando também não, querido. Ter e usar para Deus é uma coisa. Estou me arrumando para Deus, não estou me arrumando para me mostrar. Eu tenho para Deus, para ser uso, não é para... Ah, pelo amor de Deus, não mexe comigo não. Vamos lá, deixa eu ficar quieto. Então, a verdadeira adoração estava longe do coração deles. Por isso que o Senhor vai dizer com muita propriedade que não estava recebendo o sacrifício deles. Ok? Os cultos foram embelezados com a contratação de levitas. Oh, meu Deus do céu! Muitos músicos profissionais que não descendiam da linhagem de Levi foram contratados para tocar nestes templos. Olha a bagunça, olha a mistura. Que isso, gente! Pelo amor de Deus! O santo está sendo profanado. O autor coloca aqui, ó. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Amós declarou que a adoração era como estrépito, um barulho ensurdecedor diante dos ouvidos do Senhor. Deus não estava aceitando aquela adoração sincrética, espetaculosa, teatral e desprovida de justiça. Pergunta:
está muito diferente do que a gente tem visto hoje em dia. Complicado isso, né? Assustador. Muito parecido com a nossa realidade. Essa lição tá boa, viu? A lição tá boa. Prumo, instrumento com a qual se media a parede para ver se estava retinha, certinha. Amós é o prumo de Deus para colocar esse povo no seu devido lugar. Pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos concluir, né? A justiça social pregada por Amós aponta para a obediência aos princípios da palavra de Deus. Devemos lembrar que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo. Ok? Adoração sem justiça é uma ofensa a Deus. Uma religião que diz honrar a Deus, mas despreza, explora ou oprime o semelhante é uma fraude. Amós nos ensina que a verdadeira adoração exige comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Forte isso aqui, né? Muito bom. O que a gente aprende então literalmente com esta lição de hoje? Nós aprendemos que os dois focos principais aqui que estavam sendo violados, tá? Era justamente o que o profeta queria trazer de volta. Uma adoração verdadeira, sem idolatria, sem bagunça, tá? Sem mistura, tá? E automaticamente que aqueles novos ricos pudessem ser um pouco mais justos, né? Tratassem com mais respeito os seus irmãos. Não fossem tão exploradores, levianos, promíscuos e devassos, mas que fossem verdadeiramente homens qualificados, pessoas qualificadas, tá? Debaixo de uma adoração genuína. O profeta chamou o povo a um arrependimento? Chama. Mas falar de arrependimento para eles e profetizar para eles no auge do que eles estavam vivendo era praticamente confrontá-los, ok? E aí a gente faz a mesma pergunta que o autor. Será que se você for chamado para levar uma mensagem de confronto, você está preparado? E aí? Porque Deus usa Amós como um confronto literalmente diante do povo que estava totalmente fora, tá? De uma adoração genuína e da justiça de Deus. Então, Amós é o profeta que vai confrontar essa realidade do povo com a realidade de Deus. Você estaria pronto para aceitar ser conduzido por Deus para levar uma mensagem de confronto? Pense. Que Deus te abençoe. Até a próxima.